Oi, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom tá mais um devocional aqui. Que bom que você tá junto a mim, buscando mais e mais entender a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Eu fico muito feliz e muito satisfeita com relação a isso. A gente já está no Salmo 12. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda. Como eu tenho falado das outras vezes, a gente sempre faz a mesma estratégia, que é ler a palavra e refletir o que Deus está falando comigo e o que eu vou fazer a respeito, tá bom? Então, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia. A minha versão tá na NVI, tá? Pega a sua Bíblia, faz dessa Bíblia o seu melhor amigo, porque o Senhor Jesus, ele tem nos revelado quem ele é. Deus tem nos revelado quem ele é, o nosso paizinho. E se a gente não tiver esse hábito da leitura, a gente acaba conhecendo ou se relacionando com um Deus diferente, com um Jesus diferente. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer conhecê-lo, porque se a vida é eterna, vocês lembram? Acho que até em João que fala, que Jesus falou, né, as palavras de Jesus, a vida eterna é conhecer ao Pai e àquele a quem ele enviou, que seria Jesus. Então, se a vida eterna é conhecer, é prosseguir em conhecer a eles, a gente tem que começar a vida eterna aqui, né? A desfrutar a vida eterna aqui, que é conhecendo ao Pai e conhecendo a Jesus. Então pega aí o seu salmo, o Salmo 12. Também foi um salmo escrito por Davi, tá bom? E agora a gente vai fazer uma leitura e vai fazendo uma meditação bem simples, conforme aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração nesses dias. No versículo 1 fala assim: Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Os seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Gente, esse é algo que foi escrito, né, há muito tempo atrás, mas você vê uma semelhança enorme com os dias atuais, né? A gente vê uma semelhança enorme com a questão de confiar nas pessoas. É tão difícil você confiar em uma pessoa, é tão difícil porque as pessoas, elas falam o que quer, né? Elas mentem um por outro, elas têm lábios bajuladores, e aí eu me lembro muito da questão que esses lábios bajuladores, o pessoal até coloca um nome bonito, que é networking. E aí não tem nenhum problema essa questão de network. Só tem um probleminha, não tem nenhum problema a questão do network quando você faz ele nesse lado profissional, né? Com boas intenções. Mas quando você leva o network para a igreja, ele é muito complicado. Porque você se aproxima de um irmão com segundas intenções, sabe? E muitas vezes no meu coração eu me pego fazendo isso. Não, esse irmão aqui é, trabalha em canto tal. Pode ser que ele seja um vínculo para mim quando eu precise. Ah, esse irmão aqui trabalha ou é filho de não sei quem, é parente de fulano, é parente de ciclano. Então, assim, a gente vai fazendo amizades porque é benéfico para a gente. Então a gente vai já no pensamento de que o que será que eu posso tirar daquele irmão? Qual a vantagem? E isso é muito perigoso dentro da igreja, porque a gente passa a não se relacionar com os irmãos que, sei lá, que não tem nada a oferecer, porque a gente acha que eles não têm nada a oferecer. Só que não é assim. Quando eu me deparei comigo, né? Porque quando você vai conhecendo mais a Jesus, mais você vai percebendo o tipo de pessoa que você é. Então eu era muito assim, me aproximava das pessoas por interesse. E isso não é o que o Senhor espera de mim, não é o que o Senhor espera de você. E aí o que foi que aconteceu? Aí eu fui percebendo o quão miserável eu sou, o quão o Senhor não gosta que isso aconteça, sabe? Aí findou que eu tenho me aproximado mais das pessoas
e com a mentalidade de o que eu posso entregar para aquele irmão, o que eu posso ser útil, o que eu posso ajudar, porque aí você quebra esse ciclo de o que eu posso precisar daquele irmão, que ele vai estar. Claro que se você precisar do irmão, ele vai estar junto a você, mas não é por esse objetivo que você vai se aproximar dele. Não é esse o objetivo, tá? Então, com relação a lábios bajuladores, a gente fica muito mencionando assim, mente pro próximo, e a gente fica pensando em pessoas distantes, né? Pessoas que nos bajulam, pessoas que mentem, pessoas que não é fiel para com seus amigos, que você lhe conta um segredo, um irmão lhe conta um segredo e você já sai comentando com outras pessoas. Eu acredito que isso não seja fidelidade. Então, antes da gente colocar assim, nossa, eu sofro isso, eu tenho colocado um exercício de que, Senhor, me mostra onde eu estou fazendo isso com alguém. Onde é que os meus lábios estão sendo bajuladores? Onde é que os meus lábios estão mentindo para os meus irmãos, para os meus parentes, para a minha família? Aonde eu quero chegar? Será que eu estou amando de verdade? Entende? É puxar isso que falou não para condenação do outro, mas para que isso seja refletido em mim sobre, será que eu estou também sendo bajuladora? Será que eu estou chegando perto das pessoas só por causa de network? Entende? E isso é algo que a gente percebe muito nas igrejas. Se tem um irmão que tem mais condições financeiras, vamos dizer assim, a gente quer se aproximar mais, a gente quer fazer amizade. Já aquele irmão que não aos nossos olhos, pode ser até que não tem muito a oferecer, mas é um irmão de oração, é um irmão de fé, é um irmão que vai estar com você independente de qualquer situação, e a gente às vezes se priva de estar conhecendo um irmão tão abençoado, se priva de estar conhecendo uma pessoa tão abençoada, um vizinho que você pode ajudar. Aí você quer conhecer aquele vizinho que você vai ser ajudado por ele e não que você quer ajudar. Então é isso que eu tenho refletido esses dias sobre aproximar-me de pessoas que eu possa ajudá-las e não com o intuito de tirar nada delas, ok? Porque isso seria um interesse errado nas pessoas. E o Senhor Jesus, ele não veio com esse tipo de interesse, de querer tirar nada das pessoas. A única coisa que ele tinha vontade é que você entregasse o seu coração para ele e mais nada, né? E aí a transformação viria, o Espírito Santo viria e iria lhe guiar. E está nos guiando, né? Então é isso. O Senhor não tem essas segundas intenções com a gente. Até porque ele é o Rei dos Reis. Que intenção o Rei, o majestoso, o Supremo teria em chegar perto da gente, né? Seria, sabe, a pessoa mais rica, mais bilionária do mundo querendo fazer amizade com você. A pessoa mais poderosa desse universo quer fazer, vou usar a palavra, network com você, quer fazer amizade, quer te salvar, quer te perdoar. Então é isso, é olhar para o Senhor Jesus e ver que Ele não teve nenhum interesse assim na gente. Porque o que é que a gente tinha para oferecer a Ele? Só que o que é que Ele tem a oferecer para nós? Tudo. Tudo, 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 tudo. Então, é usar essa mesma linha de raciocínio para o Senhor. Não querer tirar nada das pessoas, e sim querer acrescentar, né? Isso seria lindo. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. E eu sempre peço, Senhor, me livre de ser assim. Tanto que na minha Bíblia tem até escrito, Senhor, me livre de ser assim. Me livra de ser bajuladora, me livra de ter um lábio arrogante, de achar que eu sou melhor do que os outros, porque eu não sou. Eu não sou. O 4 diz assim, dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Sabe, essa questão de sentimento de ser autossuficiente, de achar que a gente vai vencer na força do nosso braço, porque a gente fala bem, porque a gente se expressa melhor do que outras pessoas, porque a gente é dono da nossa vida. Ai, tantas vezes eu falei isso, que eu não dependo de ninguém, que
tudo na minha vida eu consigo através de muita luta, através de muito trabalho. Ai, meu Deus, se eu fosse assim, dá até vergonha muitas vezes de lembrar, sabe? As, as idiotices que muitas vezes eu orava, as idiotices que muitas vezes eu falava para o Senhor. Ai, eu não quero mais ser autossuficiente. Eu quero depender de Jesus, porque Ele fala, eu vim, né, para os que estão doentes. Então, se você não se reconhece doente, meu irmão, se você não reconhece que precisa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não veio para você. Então, quando essa palavra veio para mim, que se eu não me reconheço doente, se eu não me reconheço pecadora, miserável, então a palavra do Senhor não veio para mim. É por isso que eu lia e eu não entendia a palavra, porque eu me achava a tal. Achava a que estava ganhando todas as paradas de sucesso. Ô coitada, pobre, cega, nua, miserável. Que a cegueira, gente, a cegueira espiritual é uma das coisas mais sérias que a gente luta, que eu luto. E eu sempre peço, Senhor, em nome de Jesus, não me deixa ficar cega. Não me deixa ficar cega, que eu tenha a visão certa de Ti, tá? E que eu não sou autossuficiente, que eu preciso muito da graça de Jesus dia após dia, da sua bondade e da sua misericórdia, todos os dias da minha vida. O 5 diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhe darei a segurança que tanto anseio. Então, se você é necessitado, meu irmão, se você é pobre em espírito, igual as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão satisfeitos. Ai, Jesus, é lindo demais a tua palavra. Essa questão de ser necessitado, de ser pobre, é de entender assim, Senhor, eu preciso tanto de Ti, eu não tenho nada. É enxergar realmente quem eu sou diante de Deus, sabe? E agora eu me levantarei. O Senhor está dizendo isso. O Senhor está dizendo que vai se levantar para te dar a segurança que você tanto almeja, que você tanto anseia. Meu irmão, que coisa linda. É o Senhor falando isso para nós, para mim, para você, que Ele vai se levantar. Mas Ele vai se levantar para o necessitado e para o pobre. Então, se você não se identifica nessas duas categorias, que necessita do Pai e que depende do Pai para tudo, essa palavra não seria para você. Por isso que eu recebo essa palavra, porque eu sou pobre em espírito, porque eu sou necessitada da palavra do Senhor todo dia. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Ou seja, são sagradas, são puras. Tudo que o Senhor fala é verdade. O Senhor não volta atrás na sua palavra. O Senhor sabe todas as coisas. Então, meu irmão, onde a gente tem acesso a essa palavra pura, essa palavra sagrada? Aqui. É por isso que eu amo essa palavra. Porque aqui é onde ela trabalha no meu coração. Aqui é onde ela vai revelar o meu Pai. Eu conhecer o meu Paizinho. O 7. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Não é por um momento, não é por um instante, é para sempre que Ele vai nos proteger. Ele nunca vai nos abandonar. E o último versículo diz assim: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Será que está atual esse versículo? Que a corrupção ela é exaltada? Parece assim que a gente é extraterrestre, né? Quando a gente quer fazer uma coisa diferente, quando a gente não se molda a esse mundo, quando a gente não quer ser igual a essas pessoas. Mas a corrupção ela é exaltada. Então os homens eles acham que estão arrasando, né? Só que o Senhor ele vai ouvir e ele vai se levantar para quem? Ele vai dar segurança para quem? Para o necessitado e para o gemido do pobre. Então não adianta a gente querer ser autossuficiente, a gente querer ser muita coisa.
a gente se moldar à corrupção desse mundo, né? Porque o Senhor é a nossa força. A gente vê tanto aí as pessoas. Você abre o jornal, o esquema de corrupção já é até. A gente não fica nem mais escandalizado com as pessoas, né? Porque a gente sabe que o fim para essas pessoas é isso. Você pode ter um período muito bom de bonança, de status, mas a gente sabe que é rápido o castigo dessas pessoas que acha que não precisa do Senhor, dos ímpios. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente pegue essa palavra, que esse salmo fale ao nosso coração e que a gente esteja diante do Senhor todo o tempo, pedindo, Senhor, me dá a tua palavra, eu preciso de ti. Irmãos, uma das coisas que eu mais tenho aprendido no Senhor é ser vulnerável. Às vezes a gente não quer ser vulnerável, a gente quer ser forte. E o Senhor nos dá força, mas não porque merecemos, mas porque o Senhor é o dono da força. Então seja vulnerável quando precisar ser, seja forte quando precisar ser, seja necessitado, seja pobre, porque é para essas pessoas que o Senhor disse que viria. Pobre no sentido de, ai, como eu preciso de ti. Aqui estão as minhas misérias, Senhor. Eu preciso tanto de ti. Eu sou pobre em espírito. Eu preciso muito, muito, muito do Senhor. Tá bom, meu irmão? Então receba essa palavra, reflita bastante, ore, leia mais a palavra do Senhor, permaneça firme nessa palavra, porque a gente sabe que os tempos estão cada vez mais difíceis, mas a gente sabe que o Senhor é conosco sempre. Não é um momento, não é um instante, é sempre. Então pega essa palavra para você e compartilha com quem você sabe que está precisando ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.